Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu ainda estava em choque. Triste, abatida, arrasada. Não fazia nem uma semana que tinha enterrado meu marido. Ele tinha só 52 anos de vida. Era relativamente jovem, mas acabou sofrendo um infarto no trabalho e mesmo tendo recebido socorro, tendo sido conduzido até o hospital, infelizmente não resistiu. Eu estava no ônibus, indo para minha casa, quando recebi a notícia. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Foi o pior momento da minha vida. Eu chorava dentro daquele ônibus e as pessoas do meu lado até se assustaram, porque não sabiam o que estava acontecendo. Tínhamos duas filhas, a mais velha, 16 anos, a caçulinha, 9. Elas também, naturalmente, ficaram inconsoláveis com a perda do pai. O Jackson era um homem forte. Meu marido sempre foi um homem forte, saudável. De modo que ninguém esperava. Mal sabia eu, no entanto, que o meu martírio estava apenas começando. Não tem aquele ditado que fala, por mais que a coisa esteja ruim, sempre tem como piorar? Pois olha, eu sinceramente não esperava. Repito, nem 2 semanas que ele tinha falecido. Quando a Flávia, mulher do meu cunhado, apareceu em casa para me fazer uma visita. Ficamos ali conversando. Ela e o Disseu tinham me dado muito apoio naquele momento difícil. Aliás, eu devia muito para o meu cunhado, porque ele cuidou de mim, a liberação do corpo, a questão do velório, tudo. E eu estava tão nervosa e ainda arrasado com a perda do meu marido, que não conseguia resolver nada, se não fosse ele. Por isso, eu era grata pelo apoio que eles tinham me dado. De repente, a gente ali conversando, ela acabou entrando num assunto que, juro, me deixou ainda pior do que eu já estava. E eu pensando que não fosse possível. Tem uma coisa que eu queria te contar, Márcia, mas... Puxa vida, eu já estou decidido a contar, porque eu tenho que contar, mas é tão difícil. O que é, Flávia? Conta. Foi uma coisa que o Dirceu me falou. Foi uma coisa muito séria, muito grave. E que tem a ver com o Jackson. Quando ela tocou no nome do meu marido dizendo que era uma coisa muito grave, naturalmente que meu coração veio na boca. Então conta. Fala de uma vez, seja o que for. Márcia, parece que ele tinha uma amante. O que você está falando? Eu fiquei sabendo logo depois que a gente foi embora lá do cemitério. O Dirceu me pediu para não comentar com ninguém, mas, sabe, eu achei que você precisava saber. Até porque tem a ver com a tua vida. Você está falando sério, Flávia? Que palhaçada é essa? Você só pode estar inventando isso. Você não sabe do que eu estou passando e vem aqui na minha casa. Ela jurou que era tudo verdade.
Você acha que eu ia inventar uma coisa dessa? Não, olha para a minha cara. Falou, inclusive, que se eu quisesse, poderia confirmar tudo com o Disseu, porque o Jackson contava tudo para ele. Ele sabia de tudo que meu marido aprontava na rua. Inclusive, que tinha outra mulher. Olha, eu fiquei tão doida da vida com aquilo. Imagine, não bastasse ter perdido meu marido, ainda era obrigado a escutar que ele tinha uma amante. Juro, não sei se foi alguma coisa que despertou assim na minha cabeça, mas uma defesa, sei lá, mas eu não quis acreditar. Inclusive, briguei com ela, discuti. A coitada foi embora de cabeça baixa. O problema foi que, naturalmente, não consegui tirar aquilo da cabeça. Aquilo foi me consumindo tanto que chegou uma hora que eu não suportei. Eu acabei indo conversar com o meu cunhado para tirar de uma vez por todas aquela história limpa. E para minha tristeza, ele confirmou. Primeiro até tentou meio que desconversar, mas quando eu falei que tinha sido a Flávia quem tinha me contado, aí ele não teve como fugir. Ela foi te contar? Oh, meu Deus. Pedi tanto que ela ficasse de boca fechada. Olha, Márcia, eu sei que é uma coisa chata, mas o que eu vou fazer? É verdade, sim. E tem mais. Não sei se a Flávia chegou a te contar, mas ele tem uma filha com essa mulher. Não tenho certeza, mas parece que a menina tem 4, 5 anos por aí. Minhas pernas amoleceram naquela hora. Não bastasse meu marido ter tido outra na rua, ainda tinha uma filha com ela. Segundo meu cunhado, a menina devia ter uns 4, 5 anos, ou seja, já fazia muito tempo que ele me enganava. Não era coisa recente. De um segundo para o outro, em vez de lamentar a morte, eu fui tomada por uma revolta que comecei a praguejar, a maldizer o nome do meu marido. Ele não podia ter feito isso comigo. Dei uma dura tão grande no Disseu também, porque, puxa vida, se ele sabia de tudo, era tão safado quanto o Jackson. Imagine, não bastasse toda dor e sofrimento, ainda tive de passar por mais aquilo. Pela idade da menina, se é que aquela história era verdade, e tudo parecia indicar que era, o Jackson já devia estar me traindo há pelo menos 4 ou 5 anos, talvez até mais. Fui para casa arrasada, mais do que já estava. Chorei muito. Depois, um pouco mais calma, resolvi conversar com o meu cunhado de novo. Saber mais daquele episódio. Segundo ele me contou, ele me garantiu, não conhecia a tal mulher. Sabia apenas que seu nome era Rosana. Não sabia mais nada sobre ela. Nem onde morava, onde trabalhava, apenas o nome. E o fato de ter tido uma filha com o Jackson. E também nunca tinha visto essa filha do Jackson pessoalmente. Só por foto. E que meu marido vivia falando dela. Detalhe, a tal Rosana nem devia saber que ele tinha morrido. Porque ninguém sabia como avisá-la. Ninguém tinha o número do telefone da mulher, nem endereço, nem nada. Ou se tinham, ninguém quis me contar. Olha, era uma história simplesmente inacreditável. Como, meu Deus, ele tinha conseguido levar aquela vida dupla durante tanto tempo? Como ele tinha conseguido esconder de mim e das nossas filhas que tinha outra filha na rua? Sabe, não dava para entender. Não entrava na minha cabeça. Eu ainda não tinha mexido
nos pertences dele, porque não tive coragem. Só que depois que fiquei sabendo de toda aquela história, comecei a fuçar em tudo. Gavetas, pastas, mochilas, armários. Olhei tudo que encontrei. Só que não vi nada de suspeito. Até que me deparei com o celular dele que eu tinha guardado no armário. Será que tinha alguma coisa ali? Naturalmente que tinha, né? O homem tinha uma outra vida. O problema é que o aparelho tinha senha. E eu não fazia a menor ideia de qual fosse. Tentei descobrir, mas não cheguei nem perto. Até que dias depois, um colega do meu trabalho falou que se eu quisesse, ele levaria o aparelho num conhecido dele, que mexia com manutenção de celular. E que com certeza conseguiria desbloquear o telefone do meu marido, e não deu outra. No dia seguinte, ele já estava devolvendo o aparelho desbloqueado. De modo que tive acesso a tudo. Acabei encontrando facilmente o número do telefone da tal Rosana. E detalhe, liguei diretamente do celular do Jackson para ela. Fiz isso lá de casa, depois que cheguei do serviço. Aproveitei que as meninas estavam no quarto e liguei. No terceiro toque, a infame atendeu. Falou apenas alô, mas ficou quieta. Olha, eu tremia. Minhas pernas falseavam. Ainda nem sabia direito o que ia falar. Até que puxei o fôlego e... Você é Rosana? Por acaso você sabe quem é que está falando? Do outro lado, silêncio total. Desde quando atendeu, ela já devia saber que, apesar de eu estar ligando do número do Jackson, não era ele que estava falando. Do contrário, não teria dito alô, simplesmente, e ficado quieta. Teria dito mais alguma coisa. Como ela se manteve em silêncio, eu insisti. Aqui é a esposa do Jackson. Escuta, Rosana. Eu tô ligando para te falar que eu já sei da tua existência, viu? E sei também que você tem uma filha com o meu marido. Sou infeliz. Com tanto homem nesse mundo, você não tem vergonha na cara de ficar se metendo com um homem casado? Olha, eu estava tão revoltada. Eu estava tão descontrolada que não medi as palavras. Falei um monte. Tudo que vinha à minha cabeça. Até que no fim, como se fosse uma espécie de vingança, joguei a pá de cal. E tem mais uma coisa. Tá me ouvindo, Rosana? Não sei se você já está sabendo, mas o Jackson morreu. Enterrei meu marido na quarta-feira retrasada. A partir de hoje, se você quiser ver esse traste de novo, vai ter que ser no cemitério. Olha, eu tenho consciência de que exagerei. Falei aquilo com raiva. Falei aquilo tomada de uma revolta. Ela não deu um pio, enquanto eu despejei todos aqueles xingamentos em cima dela. Fiquei até me perguntando, será que ela já sabia? Será que tinha reagido daquele modo? Por isso, porque já sabia? Olha, eu pensei que fosse me sentir melhor depois que falasse tudo o que tinha para dizer. Só que me senti ainda pior. No que desliguei, já comecei a chorar. Até minha filha mais velha apareceu ali na sala para ver o que estava acontecendo. Porque tinha escutado a minha voz alterada, conversando com
a amante do pai dela. Embora ela não soubesse. Ela deve ter imaginado que estava daquele jeito, alterada, por causa da morte do pai, da falta que ele fazia. Achei melhor não contar nada, porque não queria que as minhas filhas ficassem com uma imagem errada na cabeça. Por mais que fosse bem isso o que ele merecia. Eu tentei seguir com a minha vida, até porque que outra alternativa que eu tinha? Mas só eu sei como estava sendo difícil. Não conseguia tirar aquele pesadelo da cabeça, aquele nome, Rosana. Era como um fantasma na minha vida. Sabe o que é você pensar que foi traído, enganado durante mais de 5 anos? Fiquei pensando em todas as vezes que ele chegou tarde em casa e falou que estava com o pessoal do bar. Ou então que tinha ficado trabalhando um pouco mais. Será que tinha mesmo? Devia ser tudo mentira. Ele devia estar com a outra. E ainda tinha aquela menina, né? Sua outra filha. Aliás, depois, encontrei algumas fotos de uma menina aparentando 3, 4 anos no celular dele. Será que era a filha que ele tinha com a amante? Só podia, né? O pior é que era uma menininha tão bonitinha e coitada. Não tinha culpa de nada. De todos era a mais inocente naquele rolo. Comecei a pensar tanto nela. Nela e nas minhas filhas também. Imagine. Minhas filhas nem imaginavam que tinham uma meia-irmã. Como será que reagiriam se soubessem? Olha, eu pensei tanto nisso que resolvi procurar a Rosana novamente. Dessa vez, liguei do meu celular. Ela atendeu normal, até seu tom de voz era outro. Claro, eu não estava ligando do celular do meu marido, mas já fui me identificando, dizendo que era esposa do Jackson, de novo. Mas antes que ela desligasse aquele telefone, deixei bem claro que não estava ligando para brigar com ela, nem para falar grosseria, como tinha acontecido daquela primeira vez, mas para falar da filhinha dela. Olha, eu até estranhei, porque ela conversou comigo normal. Pensei que fosse ficar com medo, desligar na minha cara, mas não. Pelas tantas eu falei: olha, Rosana, não me interessa quanto tempo você e o Jackson ficaram juntos, se foram amantes, só quero saber se é mesmo verdade que vocês tiveram uma filha. É verdade, sim. O nome dela é Aline. Aline? Meu Deus, que ironia do destino. Era o nome que ele queria colocar caso a gente tivesse outra filha. Não sei se ele te falou, mas a gente tem 2 filhas. Sim, ele falou sim. Depois, ela ainda confirmou que soube da morte do Jackson no dia mesmo em que tudo aconteceu. Que o Jackson tinha um colega de trabalho que sabia do caso deles e que ligou para avisar. Esse colega, aliás, era um amigo que os dois tinham em comum. Falou, inclusive, que havia estado na capela no dia do velório e que também tinha participado do sepultamento. Olha, eu até me surpreendi comigo mesma, porque a gente teve uma conversa num nível tão civilizado que eu não imaginei que fosse capaz. Coisa que eu pensei ser impossível, depois de ter perdido o controle e ter dito todos aqueles impropérios para ela naquela primeira vez. Eu acho que o fato de saber que as minhas filhas tinham uma meia-irmã mexeu comigo, me fez olhar para aquilo tudo de um outro ponto de vista. Toda história de traição é horrível, é nojenta.
Só que pelas minhas filhas, eu meio que resolvi erguer uma bandeira branca para aquela mulher. Sei lá, achei que, por serem irmãs, mesmo que só por parte de pai, as meninas tinham o direito de se conhecerem. No começo, ela ficou meio ressabiada com a ideia. Talvez com medo que eu estivesse armando alguma, sei lá, presepada para ela. Mas no fim acabou concordando que a gente se encontrasse. Que levássemos as nossas filhas junto para elas se conhecerem. Quando contei para as minhas meninas que elas tinham uma irmãzinha de 4 anos, naturalmente que elas ficaram espantadas. A mais velha, principalmente, que já entendia um pouco mais das coisas, da vida. Mostrei até as fotinhos da menina que encontrei no telefone do pai delas. E por incrível que pareça, esse acontecimento que tinha tudo para terminar do pior modo possível, acabou tendo um desfecho diferente. Por causa das meninas, numa tentativa de aproximá-las, acabamos nós duas, eu e a amante do meu marido, nos aproximando também. E aquilo que parecia impensável acabou acontecendo. Depois de um tempo, por conta da proximidade, do convívio, acho que posso até dizer que nos tornamos amigas de uma certa forma. Não foi por ela que eu fiz isso. E também não foi por mim que ela fez. Eu sei que não, mas pelas nossas filhas. Afinal de contas, que culpa que elas tinham dos erros do pai? E por serem irmãs, mesmo que só meio-irmãs, digamos assim, meio-irmãs, tinham o direito de se conhecerem e de conviverem, crescerem juntas, do modo que era possível. Naturalmente que muita gente, porque essa história acabou na boca de todo mundo, né? Até os parentes. Na verdade, principalmente os parentes. 90% deles me condenaram, me criticaram. Alguns me chamaram de idiota, de mulher sem sangue, para ter relação com a amante do meu marido em vida. Aliás, não apenas criticaram a mim, como criticaram ela também. A mim, principalmente, por ter aberto as portas da minha casa para uma mulher que, teoricamente, tinha desgraçado a minha vida. Tinha sido amante do meu marido durante tantos anos, só que ninguém sabia da verdadeira história. Nem eu. Ela também tinha sido enganada. Ela também não sabia que o Jackson tinha esposa e filhas. Isso ela mesma me contou e chorou. E quer saber? Eu acreditei nela. O safado mentiu para ela também. Durante todo aquele tempo. E quando finalmente descobriu toda a verdade, aí não teve mais jeito, porque já tinha descoberto que estava grávida. Me contou, inclusive, que até tentou se afastar, mas que não podia assumir a responsabilidade de criar sozinha aquela filha. Por isso continuou com o caso deles. Sabe, hoje, depois de conhecê-la melhor, juro que não guardo mágoa, nem ressentimento. O maior culpado, na verdade, foi o Jackson. Só que também de nada adianta ficar culpando meu marido, que nem aqui entre nós está mais. Falando mal dele, sendo que ele nem pode se defender. Quer saber a conclusão a que eu cheguei? O jeito é tocar a vida. Procurar ser feliz do modo como a vida permite. Até porque hoje penso muito mais nas minhas filhas do que em mim. Penso muito mais na felicidade delas. Até porque meu tempo de ser feliz passou. Mas o delas está só começando.
E tudo o que mais quero nessa vida é vê-la sorrindo. Meu único desejo é que sejam felizes, muito felizes, de um jeito que hoje eu percebo, eu jamais fui. Não perca na próxima quinta-feira, 28 de abril, às 11 horas da manhã. Ela baixou os olhos. Desculpa por tudo que está acontecendo, Edmar, por esse clima ruim, mas é que a gente não vai poder mais se ver. Não vai poder? Mas como assim? O que houve? Lembra aquele dia que eu faltei de manhã? É que eu tinha uma consulta marcada no médico. Consulta? Mas por quê? Você está doente? Não exatamente. Na verdade, eu estou grávida. Grávida? Mas como grávida, Lúcia? Ficou louca? Você não pode estar grávida. A gente só... Sabe quando te dá aquele clique? Sabe quando você de repente se dá conta de que... Trabalho no ramo da construção já há algum tempo. Normalmente, meu primo trabalha comigo como ajudante. E acabamos pegando o serviço através de uma indicação. Era uma área para churrasqueira. Cobertura, banheiro, piso, espaço para cozinha. A gente não costuma trabalhar por dia, mas por empreitada. E pelos meus cálculos, íamos levar no mínimo 1 mês e meio, 2 meses, quem sabe, para terminar aquele trabalho. E foi ali que eu acabei conhecendo a Lúcia. Ela trabalhava como doméstica na casa e era uma menina tão bonita que não dava para a gente não perceber. Lembro da primeira vez que a gente se viu. Eu tinha ido olhar o local, fazer uma avaliação para passar o orçamento, e nesse dia ela veio nos trazer um cafezinho para mim e para o meu primo. Olha, eu me encantei por essa menina já nesse primeiro dia. Um sorriso aberto, uma simpatia, aquela voz assim, tão suave, adocicada. O cara que tinha me encomendado a obra era gente assim, granfina, gente rica. Depois eu soube que ele tinha escritório de advocacia, ou seja, queria um serviço bem caprichado. Foi logo depois que eu e o Sandro começamos a trabalhar ali que eu acabei me aproximando um pouco mais da Lúcia. Até porque volta e meia ela aparecia ali fora para oferecer alguma coisa, um café, um suco, ou simplesmente um copo d'água. E nessas horas eu ficava todo bobo olhando para ela. Até o meu primo, que era uma pessoa assim bem discreta, já tinha reparado nela. Um dia até comentou: nossa, como essa moça é bonita, né, Edmar? Até ele comentou. E realmente ele tinha razão. Linda, linda, linda. Um sorriso que iluminava tudo à sua volta. Lembro que um dia ela nos levou um sanduíche e eu acabei aproveitando para puxar conversa. Já queria fazer aquilo há muito tempo. E foi nessa ocasião que eu fiquei sabendo o seu nome, que até então não sabia. A Lúcia já trabalhava ali naquela casa há quase 2 anos, segundo me contou. Sabe, não deu para perguntar muita coisa, até porque ela também estava trabalhando, precisou voltar lá para dentro. Enfim, o que eu queria mesmo era saber se ela tinha namorado, mas isso eu não consegui perguntar nesse primeiro dia. Só que aos poucos, sempre que dava, a gente trocava uma ideia e eu perguntava tudo aquilo que queria saber. Olha só, eu sei como me sentia quando a via se aproximando. Aquele sorriso mais lindo do mundo. Sabe, com o passar dos dias, eu fui me encantando por ela cada vez mais. Toda vez que a via, meu coração já dava sinais. Olha, eu fiquei tão feliz quando ela me disse que era solteira, que estava sozinha naquele momento. A gente encerrava o serviço, eu e o meu primo, ali pelas 5, 5:30 da tarde. E ela já tinha me contado que encerrava o expediente dela às 6 horas. Um dia, fiquei estacionado ali na rua, esperando que ela saísse. Andava tão encantado
que precisava dar um jeito de conversar com ela, mas assim conversar com liberdade, num outro lugar, longe daquela casa. Pedi que meu primo fosse embora de ônibus e fiquei ali esperando. Eram 6h15 quando ela saiu pelo portão. Em vez do uniforme, estava usando roupas normais. Calça legging, blusinha assim básica, o cabelo solto. Era a primeira vez que eu a via de cabelo solto, inclusive. E isso a deixava mais linda ainda, se é que era possível. Assim que ela atravessou a rua e começou a se aproximar, assim, do ponto do ônibus, eu arranquei com o carro e parei assim bem do seu lado. Oi, Lúcia, quer uma carona? Ela colocou a mão assim no peito e fez aquela carinha de assustada. Meu Deus, que susto, Edmar. Quer me matar do coração? Pensei que fosse um assaltante. Entra aí. Eu te deixo no terminal, onde você quiser. Para minha alegria, ela aceitou a minha carona. Aí eu aproveitei para perguntar um monte de coisas no trajeto até o terminal. Se ela ia direto para casa, por exemplo, ou se ia para algum lugar. De repente, sei lá, ela estudasse depois do serviço, eu não sabia. Até o lugar em que ela morava, eu quis saber. E pelo seu jeito sorridente, ela não pareceu incomodada com a minha curiosidade, pelo contrário. Lembro que assim que chegamos ao terminal, eu perguntei: escuta, Lúcia, a gente bem que podia marcar de sair qualquer final de semana e tomar alguma coisa. O que você acha? Não, por mim tudo bem. É só a gente combinar. Olha, se eu fosse fazer aquilo que estava com vontade de fazer naquele momento, lhe daria um beijo na boca no mesmo instante. Eu olhava para aquela boquinha bem desenhada e meu coração pedia, batia fora do compasso e pedia: beije essa mulher, pelo amor de Deus.